A gente precisa conversar. Vamos discutir a relação? Pois é. Hoje o Em Família vai entrar nessa DR porque falar de assuntos nem sempre os mais agradáveis pode até manter a saúde do seu relacionamento, desde que no momento certo, da maneira mais assertiva, né? Então, para me auxiliar nessa tarefa árdua, a gente convidou a Vanessa Martins, psicanalista e autora de um blog onde ela fala sobre relacionamentos, a Ana Maria Furtado, psicóloga e psicanalista, e Rei Kraus Benemond, ator e criador do canal Casalfobia na internet. Aliás, canal interessantíssimo, e eu queria já começar o programa perguntando o seguinte: tem como ser engraçado discutir relação? Tem, porque a comédia vem da identificação, né? Então, se eu vejo um filme que me identifica, eu automaticamente dou risada já. Então, aí eu já ganho um monte de milhões de vídeos. Woody Allen, né? Sim, já trabalha a relação a partir daí, né? Exatamente. E como é que surgiu essa ideia? Quantas DRs foram necessárias para começar esse site? Então, do meu casamento, poucos DR eu uso para fazer o vídeo. Então, muita gente dá ideia, então eu observo muito. Mesmo porque se você não falasse isso, a sua esposa ia ficar não sou maluco de falar que tem juízo, né? Não sou maluco de falar isso. Então surgiu porque tinha uma peça de teatro chamada Eu Caso, Tu Casa, Eles Se Separam, também ela sobre relacionamento, e eu fiz um vídeo para divulgar o espetáculo e deu muito certo. Então a gente começou a investir, fez o Casalfobia para fazer vídeo só sobre relacionamento. Vanessa, DR é um lugar comum nas relações afetivas? Sim, com certeza. Impossível ter uma relação sem uma DRzinha de vez em quando? Eu acho que é muito importante as pessoas conversarem mesmo sobre o que elas estão sentindo, né? Sobre o que elas estão sentindo na relação e na vida também. E assim, ó, como você falou, acho que tudo tem um momento certo também. Não adianta ser em excesso, né? Porque não adianta também querer ter DR o tempo todo, que isso pode se tornar uma coisa chata, né? É engraçado, você está reproduzindo uma fala que a gente ouviu bastante nas ruas, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes eu queria trazer com a Ana, assim, qual é a importância de uma boa DR, se é que se pode chamar uma DR de boa? Existem boas DR e péssimas DR, né? A boa DR é aquela que você está dizendo que é o momento certo, é aquela em que tem um mínimo de respeito pelas diferenças individuais. E a má DR é aquela que você quer chegar a um consenso rapidinho de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí, isso tende a virar uma coisa sem ciclo fim, vicioso, né? Uma coisa viciosa, e às vezes você substitui a novidade, o encanto, a cumplicidade pela discussão. A discussão passa a ter um valor em si, e aí é isso que você está dizendo, eu imagino, que você está dizendo que é chato e que é da ordem do insuportável, porque a relação vai ficando persecutória. Você chega perto do seu parceiro já com medo de falar alguma coisa que vai destampar uma briga. Agora, é engraçado, assim, acho que é uma percepção minha, mas também que a gente observou nas ruas, parece que as mulheres puxam mais isso do que os homens. Como é que se começa e por que se começa uma DR, gente? Então, tem que perguntar para as mulheres. Ah, mas o homem não começa também de vez em quando? Mas só eu acho assim, a discussão, quando a gente fala de discussão, a gente acaba pensando em briga. E geralmente discussão é uma conversa. Exato. Deveria ser. Deveria ser uma conversa. É importante que seja uma conversa, né? Porque quando é a briga, as pessoas não estão se escutando. Elas estão querendo ter a razão, que é o que ela falou, exatamente. Então, geralmente, discutir na relação não é uma briga, né? É uma conversa, tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o pessoal falou nas ruas, porque tem muito disso e algumas opiniões múltiplas. Vamos ver. Vamos imaginar que você está precisando conversar com seu parceiro. Como é que você inicia a conversa? Como é que você convida para essa discussão da relação? Falando que eu acho que a gente precisa conversar. Alguém já te fez essa proposta indecente, assim, vamos discutir a relação? Já, minha ex-namorada. Como é que você se sentiu quando ela perguntou isso? Ah, estranho, né? Que eu não sabia o que eu tinha feito. Aí ela veio falar comigo. O que foi que aconteceu? A gente discutiu. Conversa sobre a sua relação com seu parceiro? É ele. Ah, que ótimo! Vocês conversam sobre a relação de vocês? DR ou discutindo a relação? Não. Não, normal. Como é que vocês sanam, assim, quando tem um probleminha, uma questão que esteja incomodando? Como é que vocês conversam a respeito? A gente briga, normal. Ah, porque se discute uma relação pra quê? Boa pergunta, pra que se discute a relação? Então, mas eu te perguntei agora. Eu vou falar de discutir relação, já penso que é um problema. Se você discute a relação pra acertar os pontos, né? Não necessariamente você precisa discutir. Não dá muito certo não, acaba gerando estresse. Por que você acha?
Porque acaba desgastando, né? Você vai conversando, aí desgasta o relacionamento. Claro que é importante conversar, mas conversa demais também enche o saco, né? Tem mais a mulher que faz isso ou é o homem? Mas a mulher, com certeza. Por que será? A gente fala mais, é mais sentimental, né? Tem mais emoção. Tem necessidade de discutir. Com certeza. Por que será? Uma boa pergunta. Eu acho que a mulher é mais paciente para algumas coisas. Vamos ver se você sabe. Porque eles não estão nem aí, a verdade é essa, né? A gente aqui segura o rojão diário, né? Então vamos dar uma dica assim para suas futuras, presente, passadas namoradas, assim, como é que elas fazem para conversar sobre a relação com você sem te espantar? Chama para conversar normal, fica calma comigo, não aumenta a voz, fica de boa. E depois fica tudo bem? Fica, se não fica, tem que ficar, porque a gente já casou mesmo, então tem que aguentar. É muito bom, né? É um consciente coletivo um pouco, né? Pois é, sabe o que eu achei engraçado? É que, principalmente aquele casal, o homem fica respondendo para a mulher assim, não. Ele fica sem entender muito bem, ele fica em cima do muro e a mulher, não, é isso. E o cara fica mais... É bem representativo esse casal, né? Psicólogas aqui presentes. É bem representativo mesmo? Vocês percebem? É esse o perfil dos casais em geral? Lógico que há exceções, né? Eu acho que é uma multiplicidade de possibilidades em relação a isso. Né? Você não acha, né? Eu acho que não tem assim um casal padrão. Agora, tem uma questão que eu acho que ficou destacada aí, que é a coisa assim, como é chato repetir o mesmo sempre, né? Quer dizer, é aquela mulher que tem ciúme do marido e aquilo que você estava comentando aqui no intervalo, né? Você achou ela bonita? Achei. Aí já dá uma briga. Não achei nada, você não acha nada, você não tem opinião. Quer dizer, então, na realidade, tem vezes que as pessoas dizem que querem conversar, mas o mote é brigar. E eu acho que essas são as situações que vão parar no nosso consultório. Né? Sim, com que são certeza. as pessoas que querem utilizar o pretexto de estarem sendo sinceras, transparentes e tal, e na realidade tem pouca tolerância para as diferenças individuais. Não querem virar aquele casal que fala a gente, sabe? Tem muitas pessoas que chegam depois de alguns anos de casado, por mais que tenham identificações, você tem o seu mundo, sua mulher deve ter o dela. Mas tem casais que assim, a gente viu o filme, a gente gostou, a gente comeu, a gente não sei o que. Aí você vai sábado num restaurante, olha aquele casal, cada um no seu celular, ou cada um olhando para o além, mas saíram porque é sábado, não saíram para conversar. Mas a gente foi no restaurante. Exatamente. Como é que se começa uma conversa que não seja uma DR desse tipo que eles colocaram ali, que é desagradável? Reclaus. Uma ótima pergunta. Eu também quero saber. Para colocar no canal. Quando perguntou para a moça como começava uma discussão, ela falou, vamos conversar? Eu juro que eu gelei. Porque ela coincidentemente, foi como eu comecei o programa, eu já tinha pensado nessa frase inicial, porque é realmente clichê, né? A gente precisa conversar. Gente, é um momento que o homem vai botar uma barreira na frente dele. E você viu que aquele outro rapaz falou assim, mas o que eu fiz? Já supõe, né, que a conversa é para culpabilizar o outro. Aí é infernal. Então já fica a dica aí, né? Não geralmente a discussão é porque alguém fez uma coisa errada e deixa ele botar o ponto... Não é? Pode ser. Vanessa? Depende, né? Eu acho que o importante é o que ela falou, as pessoas realmente quererem conversar e não quererem brigar. Porque às vezes existe um certo vício nessa coisa da briga. Então a pessoa usa uma desculpa, às vezes uma coisa que até ela criou na cabeça dela para começar uma briga. Então, na verdade, ela não está querendo ouvir, ela está querendo brigar, né? E muitas vezes, talvez, essa coisa da repetição das discussões pode ser também uma necessidade daquele indivíduo se trabalhar, né? Porque ou alguma coisa não está boa de fato, ou ele não está bem consigo também. Né? A boa da DR é se ela desse oportunidade de elaboração, quer dizer, de cada um parar e pensar. Mas o que a Vanessa está destacando é que inúmeras vezes você escuta as pessoas querendo ter razão que o seu parceiro, de fato, é seu algoz, por exemplo. Né? Ou porque ele é galinha, ou porque ele não faz as coisas dentro de casa. E tem coisas que não vão mudar muitas vezes, né? E você, às vezes, ao se relacionar com ele, já sabia que era assim, mas tem aquela fantasia que amor cura. Né? Amor não cura. Amor é um vínculo entre as pessoas que tem N desdobramentos e que você
no exercício diário, se redescobre e descobre o outro. Se ficar essa coisa, por mais que você esteja há anos com uma pessoa, você tem algumas marcações dela que você conhece, e ela tem outras suas, se vocês sempre fizerem da mesma maneira o dia inteiro, um vai enjoar do outro e vai ficar culpando o casamento, que é uma instituição que existe atualizada a partir das fantasias e realidades de cada um, né? Agora, gente, essa pergunta que eu fiz anteriormente, né, sobre como começar essa DR, traz também uma questão importante, que é o peso das palavras, né? Não só como se começa, mas como é que você vai conduzir, que tipo de coisa você vai dizer, o que não se pode dizer numa DR. Recraus, você é único, você tem aqui no recinto. Você tem seus textos. Qual é a frase, a palavra que não pode... Se é que já não está lá no seu site, no seu canal. Primeiro é falar com a mulher que ela está errada. Você não pode que não é nada disso. Ou então, não fique nervosa. Esse é você está de mau humor. Não, se você falar para a esposa, olha, você está nervosa, aí ela vai ficar 10 vezes mais nervosa. Já começa por aí. Então, quer discutir relação? Tá bom, meu anjo. Abaixa o tom de voz, faz cara de bonzinho, fala, eu vou escutar. Tipo um padre. Escute, pare. E pra mulher, Vanessa, o que não se pode ouvir o que o homem não pode dizer pra uma mulher nessa hora? Eu acho que ele tá certo, né? Você tá nervosa, realmente, quando a pessoa tá nervosa... Não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei o que você não pode dizer pra ele. Olha, eu acho que você tá errado pesa pros dois, eu acho. Tanto pra mulher quanto pro homem. Falar que a pessoa tá errada, eu acho que já começa meio desqualificando, né? Exatamente. A questão da desqualificação é muito importante numa discussão, porque quando as pessoas estão chateadas, magoadas, irritadas, elas têm a tendência a desqualificar o outro. E aí, se começa por aí, é aquilo que a gente estava falando antes, as pessoas acabam não se ouvindo. Acaba virando uma briga, uma guerra e não algo que vá ter uma elaboração, como ela falou. Precisa ser construtiva, né, gente? Exatamente. E andar para frente. Agora, eu acho muito valiosa a ideia de se trabalhar o humor para se discutir a relação. E muitas vezes até uma DR pode acontecer de uma forma bem humorada com um casal mesmo, né? E é por isso que a gente vai guardar já para o comecinho do próximo bloco. A gente escolheu um dos seus vídeos, Reclaus maravilhosos. Acho que é uma aula, o seu canal, o pessoal pode assistir que vai curtir, vai realmente refletir sobre isso. O programa de hoje a gente está discutindo a relação e o intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre discutir a relação. Comigo aqui no estúdio, o Recraus, a Vanessa e a Ana Maria. Bom, conforme prometido, vamos ver uma das DRs do casal Fobia. Amor, você me ama? É? Não entendi. Não? Nossa, caramba! Aí, ó. Tá devendo, eu falei, amo. Mas que você nunca fala, né? Eu me sinto insegura, pô. Chama, não se fala assim como se fosse bom dia, não, pô. Acontece que você nunca fala. Quem nunca fala o quê, mulher? É quando? Quando que você já falou? Eu falei, eu te amo. Quando a gente se casou, o pai falou, não vem Espírito Santo também. Eu falei, eu te amo, pô. Há 10 anos. Sabe qual é o seu problema? Você se prende muito a datas. Isso é muito cara de pau. Muito. Muito bom, gente. É uma carência de algum dos lados, muitas vezes, que gera uma DR, não é? Você pode entregar rosas para ela todo dia, você pode fazer café da manhã, deixar na cama, você pode fazer tudo, mas se você não falar eu te amo todo dia, ela vai se sentir insegura. Então, por que não fala logo, né? Porque também vira uma coisa corriqueira, perde o valor. E aquela história, não me beija mais em pé, não tem aquela história que você estava falando do livro da Marta Medeiros? Fala todo dia, também perde valor. Quer dizer, essa história, o que é o tempo certo, qual é o timing de cada um, é que é o X do problema.
É porque eu acho que o homem demonstra mais o amor do que fala. Você está falando que o homem age e fala pouco, que a mulher fala muito e age menos. Na verdade, eles demonstram... Eu estou perguntando. Eu estou aqui te provocando. Gente, mas espera aí, eu acho que talvez as demonstrações, o que se entende como demonstração de afeto, seja diferente para mulheres e homens, né? De repente, para a mulher é uma coisa verbal, para o homem é uma coisa corporal, né? Como é que você as percebe, necessidades Vanessa? de cada um também são diferentes, né? As carências de cada um, as questões de cada um. Então, eu acho que isso também muda como a pessoa... Às vezes, uma demonstração para uma pessoa pode ser uma coisa linda e para outra vai ser uma coisa corriqueira, Trivial, entendeu? exatamente. Trivial. E a questão da cobrança também, né? Que para uma é uma simples colocação, olha, eu preciso que você me diga mais, que me ame, e para o outro é uma cobrança, você está me cobrando. Que você fica possesso ali, né? Por isso que é importante ver o outro, né? Conhecer também como o outro realmente é. É por isso que eu chamei de respeitar as diferenças individuais, que é a coisa mais difícil de uma relação a dois. É o mais difícil, você não querer que a pessoa seja como você quer que ela seja. Não seja mas seu sim espelho, como ela né? é. Agora, eu queria ouvir Exatamente. DRs pessoais de vocês, né? Sei que é difícil, mas vamos lá. Lembrando, assim, um motivo de uma DR que tenha rendido aí... Motivo de DR? Motivo de DR tem um monte de motivo de DR. Alguns. Por exemplo, o vídeo do Casalfobia foi um vídeo de DR do meu casamento. Porque eu fiz ela a gente dormia, estava deitado já, estava no banheiro, reclamou no banheiro. Aí foi no quarto, reclamou no quarto, mais baixinho. Aí foi na cozinha, reclamou na cozinha. Aí deitou na cama, reclamou na cama. Aí eu falei assim, isso não é um vídeo de Casalfobia. E eu falei, como é que era a cena? Aí ela, tá falando que eu sou assim? Eu acho que essa cena aqui também vai gerar uma DR. Então já gerou uma DR. Eu disse, não, amor, o que acontece é que eu posso pegar isso aqui e aumentar. Não tô falando que você é assim. Ah, não, porque eu pensei que você me achasse assim. Com certeza. E ela gerou uma DR. Não, a partir da cultura mesmo, as mulheres são muito ligadas nessa coisa do corpo, nós mulheres, né? A passagem do tempo, a gordura, etc. Eu tenho uma experiência, eu vivia com uma pessoa que era artista plástico, não era brasileiro, e ele tinha vindo ao Brasil por causa do barroco. Foi a época que eu comecei a engordar, que eu estava ficando mais velha, tomando hormônio. Aí ele olhou para mim e falou assim, você precisa de perder uns quilos, está ficando gorda. Eu olhei para ele e falei assim, que bom, né, meu amor, você não mudou para o Brasil por causa do barroco? Eu não sou gorda, eu sou barroca. Muito bom, já contou a DR, né? Aí não teve DR. A Vanessa tem um blog, a Vanessa Martins, Blogspot, como é que é? Vanessa Martins Psi. .blogspot.com.br. O que você coloca ali? Alguma história pessoal de DR? Não, na verdade eu coloco alguns textos sobre, não só sobre relacionamentos, mas assim, sobre questões da terapia junguiana, mas tratada de uma maneira mais coloquial, assim, escrita de uma forma para todo mundo entender. E o que a terapia junguiana fala sobre essas discussões? Então, é muito interessante, porque o Jung fala que todos os nossos relacionamentos são espelhos nossos, de certa forma, eles estão trazendo questões nossas, que estão no nosso inconsciente. Principalmente os relacionamentos, né, de casamento e tudo. Então, eles trazem sempre questões que estão no nosso inconsciente. Então, aquela coisa que te irrita muito na pessoa, ele fala que isso você tem de alguma forma. Então, tá sempre voltando o olhar para você. Então, quando alguém chega, nossa, aquilo que a pessoa tá falando me irrita muito, ou aquele comportamento da pessoa me irrita muito, onde você faz isso? Porque se te irrita tanto, é porque você tem aquilo de alguma forma. Assim como se você admira muito algo na pessoa, é porque de alguma forma você tem aquilo também. Então isso ou almeja, né? Exatamente, de alguma maneira, não precisa ser igual, mas de alguma forma aquilo está em você. Então, ele sempre falava para você trazer o olhar para você. Numa discussão, você escutar o que a pessoa está falando e você se perguntar o que você está sentindo e o que aquilo tem de você. E uma DR inesquecível, Vanessa? Uma DR inesquecível. Tem DRs que são inesquecíveis, né? Traumáticas ou... Eu acabei de contar uma que não chegou a se desenvolver, mas foi trágico, porque eu estava engordando. Eu não gosto quando as DRs começam por uma coisa muito boba, muito pequena, sabe? E isso normalmente acontece no dia a dia, né, dos casais, assim. Porque eu acho que às vezes ficam coisas mal resolvidas e aí por uma coisa muito pequena, assim, você deixou alguma coisa fora do lugar. Aí começa uma discussão enorme. Assim, isso eu acho que é chato, mas é bom por um lado, porque às vezes vão se desenvolvendo outras questões a partir
daí, né? Pois é, agora essa Uma sua fala me oportunidade, né? trouxe um pensamento aqui, Vanessa, que até tem a ver também com o povo fala que a gente ouviu, né? A DR ficou muito pejorativa, esse termo DR. Será que não é exatamente isso? A DR é por conta das pequenas coisas do cotidiano e quando é uma coisa importante é uma conversa? Porque eles colocam isso, né? Não, quando precisa a gente vai lá e conversa. Não, então chega para mim numa boa e vamos conversar. Isso é uma característica também, talvez, do DR ou não? É porque eu acho que a DR, como pensada pejorativamente, é aquela que todo mundo estava falando ali nas suas entrevistas, que é chato, é chato. Porque o que a pessoa está vendo no outro é o estranho mais íntimo dela. Quer dizer, o Jung fala disso e o Freud também, dizendo que o que você tem de mais estranho, ao mesmo tempo, é o mais íntimo seu. É mais fácil ver no outro do que ver em você. É mais fácil reclamar do outro do que reclamar de você. Perfeito, né? Isso é uma ótima desculpa que eu vou dar agora. Eu sou muito bagunceiro, minha esposa não, eles sempre reclamam que eu sou bagunceiro. Eu falo, você está reclamando porque dentro de você tem uma pessoa bagunceira. Então não me critique, porque você também é. Lá no fundo, acho complicado. Já fiquei meio agoniada aqui. Mas agora, eu queria saber de vocês o seguinte, as DRs se repetem de relação em relação? Ou seja, o mesmo motivo que te instiga a chegar numa DR já acontecia em outras relações? Eu acho que quando acontece de você mudar de parceiro e as questões continuarem as mesmas, aí tem uma indicação de terapia. Porque são os seus fantasmas que estão sendo atuados, suas fantasias. Entendeu? Você passou por uma experiência, se ferrou, terminou a relação, mas não aprendeu nada, porque você não elaborou. Você vai mudar, eu brinco assim, é como se você saísse no ano seguinte com a escola de samba cantando o samba do ano anterior. Muito bom isso. Muito bom, né? É muito comum de ver isso em relação a ciúmes, né? Porque isso tem a ver com a neurose. Quer dizer, você tem uma compulsão, repetição, você não pensou, você não aprendeu, você não quer perder, você tem sempre a razão. Aí, minha nega, você vai ser um candidato à terapia. Com certeza. Se trabalhar, né? Para a relação ficar em paz. Com certeza. Agora, gente, essa questão da DR, ou até da conversa, da discussão e das próprias relações, são uma construção do indivíduo mesmo, né? Você também progride dentro disso, né? Os resultados podem ser bons. A ideia é que você possa progredir, quer dizer, uma terapia de casal, ela se dá nessa dimensão, duas pessoas conversando, mediadas por uma terceira, porque senão fica aquela repetição especular. Ou confronto, ou eu estou querendo transformar você em mim, você me quer transformar em você, né? Olha, você tem uma bagunceira dentro de você. Aí ela vai dizer, não, mas acontece. E você tem um organizado, no fundo você é muito aí vai organizado. ficar empate, entendeu? Aquele jogo de empate o resto da vida. E a Vanessa tocou num ponto que eu não sei se foi ela ou você agora, mas que é a questão das brigas serem sempre por motivos fúteis. As grandes brigas, às vezes, as separações se dão porque tem, assim, a gota d'água é uma coisa tão banal que você fala assim, mas, meu Deus, estão se separando por causa disso? Mas, na realidade, é a quantidade que você está falando de afetos, de lembranças, de ressentimentos que impediram você de olhar aquela situação como nova. Então, um terceiro, às vezes, um terapeuta, que, às vezes, um bom amigo dá uma ajudadinha. Né? Eu me lembro de uma amiga minha, que uma vez eu estava péssima numa relação, e dizia, mas ele potencialmente é tão bom. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu potencialmente posso te matar, mas nunca vou te matar. Aquilo foi assim uma revelação, né? Porque eu estava esperando coisas de um sujeito pela minha idealização dele, e não pelo que efetivamente ele ia fazer comigo. Né? Eu tive que levar aquilo para análise e trabalhar. Sempre importante. Agora, considerações finais sobre a DR, que delícia, né? Gente, isso aqui não foi uma consideração final. Isso foi uma excelente consideração final. Então, Vanessa, considerações finais. Eu acho que isso que ela falou é muito importante, porque começa com uma coisa pequena, mas, na verdade, não é aquilo, né? Ela encobre. Por isso que eu acho que a DR é importante. Porque é importante você conversar sobre as coisas para não acontecer isso, de repente, uma coisa banal ser a gota d'água de várias coisas que as pessoas estão sentindo e não falaram no decorrer do tempo. E, muitas vezes, um terapeuta pode ajudar a mediar isso, né? Essa conversa. Posso fazer uma observação? Vocês observam isso? Que as pessoas hoje têm com a instantaneidade da internet, do WhatsApp,
WhatsApp, etc., começam a disparar coisas sem a menor reflexão. E o escrito pesa bem mais, E né? o escrito, então, tá vendo? Ele escreveu aqui. Eu tive uma paciente que ela guardado, controlava que horas o sujeito ouvia a mensagem que ela mandava. Se ele ouvisse aquela mensagem numa hora muito tardia, porque ele não estava ligando para ela. Nossa. Né? Quer dizer, então era um negócio assim. Aí você pode dizer para ela assim, não, mas desativa esse negócio de ver a hora. Mas não adianta, ela vai deslocar isso para outro lugar. Porque o que está em questão é essa pergunta angustiada: será que o outro me ama como eu desejo ser amado? Essa é a grande questão, né? Mas esse é um problema individual, né? Não um casamento. Claro. Não, isso era um problema individual, mas que se refletia de uma maneira trágica nas relações a dois. Próximo Casalfobia vai ser? Uma mulher neurótica. Ah, sempre cabe, né? Sempre cabe. Mas já o tem, homem já. não, né? Gente, só a mulher. É porque assim, eu tenho a visão do homem. Eu já falei até para a Beta, que é atriz, para ela escrever também. Porque eu tenho a visão do homem. Então, assim, eu queria ter também essa visão feminina da coisa. Mas tem o homem folgado. Tem vários vídeos que o homem é bem folgadão. Feita a meia-culpa aqui, a gente vai ter que encerrar essa DR, mas olha, muito bom o papo. Eu acho que fica essa ideia mesmo importante de que é importante conversar, né? Sim. De uma forma construtiva, mas a DR não pode ser descartada, Sem ser não. só jogando as palavras de qualquer maneira, vomitando as palavras, pensando, né? Tá dado aí o aconselhamento. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Se identificou com o assunto de hoje? Eu aposto que sim. Vive alguma coisa parecida? Então compartilha com a gente. Também pode sugerir um tema, participar do programa. Eu espero você aqui no próximo programa. Até lá!